João 14, versículo 7 até o versículo 9. Eu gosto muito dessa palavra de Jesus para os seus discípulos e quero compartilhar com você nessa manhã ela. Diz assim: se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: você não me conhece, Felipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? E é muito interessante nós pensarmos nesse tempo de Jesus com os seus apóstolos. Jesus estava andando com eles, andou no total 3 anos e meio, um pouquinho menos talvez que isso, aproximadamente 3 anos, aonde ele estava discipulando, ensinando, mostrando como deveria ser a vida daqueles homens na presença de Deus e na condução do Evangelho, das coisas do Senhor. E é interessante que chega um determinado momento em que parece que Felipe faz uma indagação para Jesus que não desce muito legal no coração de Jesus. Felipe fala o quê? Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Ou seja, tipo, Jesus, ó, isso é muito legal, mas a gente quer saber do Pai, onde é que o Pai está? Nós queremos conhecer o Pai Celestial. E aí Jesus fica um pouco indignado pela expressão que ele usa e ele diz: olha só, como é que vocês dizem que vocês não conhecem o Pai? Vocês me conhecem. Então que história é essa de que vocês querem ver o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Então como é que é esse negócio? E aí Jesus ele termina com uma pergunta, e a gente precisa talvez responder essa pergunta, porque ele diz: como você pode dizer mostra-nos o Pai? E o tema da reflexão dessa manhã é: conhecendo realmente a Deus. Existe uma diferença muito grande entre você conhecer Deus e você conhecê-lo realmente. E aqui, se a gente fizer uma enquete na rua, se a gente sair aqui pela rua pegando as pessoas que estão caminhando e perguntar assim: você conhece a Deus? A maioria das pessoas, tirando quem se declarar ateu, porque normalmente vai dizer que não acredita e não conhece, mas se você pegar um católico de formação, ou uma pessoa de qualquer outra, que não seja cristão, que seja de uma outra religião, um muçulmano, você pegar um hindu e aí por diante, você perguntar para ele assim: você conhece a Deus? Ele vai dizer sim. O cara adepto da nova era ou do próprio hinduísmo ou do budismo, ele vai dizer que conhece um monte de Deus por aí, né? Não é só um, né? Se você perguntar para quem participa de uma religião monoteísta, ou seja, que só tem um Deus, no caso os muçulmanos, os cristãos, né, que tem essa confissão de fé monoteísta, de apenas um único Deus, ele vai dizer: não, conheço Deus, sei quem é Deus, ele é criador e tal. Aí você faz uma segunda pergunta: você conhece realmente a Deus? O que Ele pensa, o que Ele quer para a sua vida, quais são os seus princípios e valores? Aí pode ser que a pessoa diz: olha, eu conheço, só que não, né? Mais ou menos. Não tá assim, tipo, totalmente conheço a Deus. Eu já ouvi falar dele. Eu sei que ele é um cara legal e que ele mora no céu, que ele é o justo juiz, mas não sei muito além disso. E provavelmente você vai ouvir essa resposta, porque conhecer realmente a Deus não é um simples conceito teórico, mas sim uma convicção de fé e de vida que transcende, que vai muito além de qualquer visão humana que eu tenho a respeito do próprio Deus. E aí tem algumas questões que a gente precisa pensar juntos, baseado nessa palavra aqui, nessa passagem do Evangelho de João capítulo 14, que vão nos ajudar a compreender
talvez um dos textos mais citados da Bíblia. Vocês viram que a gente leu do 7 ao 9, não foi? Agora, qual que é um dos textos mais conhecidos da Bíblia? João 14:10. Por quê? Porque eles estavam querendo saber o Pai, o caminho, quem era. Jesus disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai a não ser por mim. E quando Jesus ele faz essa declaração, e às vezes entender João 14:10, eu preciso entender João 14 do 7 ao 9. Porque na verdade a afirmação de Jesus no 10 se baseou boa parte nesse momento, nessa conversa do 6. Eu citei 10, perdão. O contexto ele está exatamente aqui dentro. Jesus está trabalhando com os seus discípulos. Ele começa, vou corrigir aqui. Ele começa do primeiro dizendo: olha, na casa do meu pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar. Aí o Senhor nos mostra onde você vai estar. E aí ele coloca, ele faz essa afirmação. Aí ele chega aqui nesse momento crucial, onde ele diz o quê? Como é que vocês estão querendo saber do Pai, do caminho, se eu sou o caminho? Como é que vocês estão querendo dizer certas coisas, se vocês não me conhecem verdadeiramente? E o grande dilema de Jesus com eles ali, era porque eles estavam andando com Jesus há um bom tempo, e eles não estavam compreendendo verdades espirituais fundamentais para o coração deles. E aqui eu quero deixar para vocês 3 questões muito importantes, pelo menos na minha visão desse texto, que vão nos ajudar a compreender essa vida com Deus que o Senhor espera que nós tenhamos com Ele. Em primeiro lugar, não adianta só andar com Jesus. Muita gente anda com Deus. Muita gente anda com Deus. O que significa andar com Deus para o nosso contexto? Vir na igreja, assistir um culto na internet ou na televisão, ouvir louvores, por assim dizer. E nada dessas coisas são ruins. Mas todas essas coisas, sem o componente principal, que é a presença de Deus, são vazias. Você pode vir na igreja e de repente nem está antenado com aquilo que Deus está querendo falar ao teu coração. Isso é um fator que pode acontecer. Você pode vir aqui hoje na igreja. Vamos tentar confessar alguns pecados hoje aqui. Quem já alguma vez veio na igreja pensando em todos os problemas que tinha que resolver na segunda-feira? Levanta a mão se tiver coragem. Aleluia, tem alguns pecadores aqui nessa comunidade. E aí confessa para mim, se você lembra da palavra que foi pregada naquele dia que você veio todo estressado. É nada. Sabe o que é isso aí? Ouvido pinico, ouvido privada. Você ouviu, apertou a descarga dos problemas, e aquilo que você ouviu foi embora, e você não reteve absolutamente nada, porque você veio com o foco errado. Você veio pensando em resolver coisas que não estão no teu alcance. Porque se você tem um problema para resolver amanhã, apesar que eu acho que ninguém tem problema para resolver amanhã, né? Amanhã é feriado, né? Mas normalmente segunda-feira, que não é feriado, você vai ter algumas questões para resolver na tua vida. Mas não adianta você pensar isso no domingo, na hora que você está ali com Deus. Porque normalmente quem vai te dar as estratégias e as saídas para você seguir no caminho que você precisa é o Senhor. É Ele quem vai dizer para você: olha só, faça isso, confie em mim, eu vou abrir uma determinada situação para você resolver esse teu problema. Só que se você estiver tão focado só no problema, você não para ouvir o Senhor, que está acima dos problemas e que pode resolver problemas, e que pode te dar sabedoria para resolver qualquer questão que esteja à sua volta. E aí o que eu quero dizer com isso? Versículo 7, Jesus diz o quê? Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Por que Jesus falou isso? Tem uma explicação teológica para isso. Por conta da doutrina da triunidade. A gente costuma chamar de trindade, né? A palavra trindade, ela é oriunda do sentido da palavra triuno, 3 em 1. Ou seja, Deus ele não é como, aqui não tem muita criança, né? Uma vez um professor de escola dominical lá em São Paulo foi explicar para as crianças o que era a trindade na escola bíblica. Ele falou: ó, crianças, imaginem um dragão com 3 cabeças, né? As crianças voltaram chorando para casa, pensando que Deus era um dragão. Deus não é um dragão,
Ele não tem 3 cabeças, tá? Na verdade, a Trindade, nós pensamos o quê? A pessoa de Deus se manifestando em 3 pessoas distintas. Um único Deus, um único ser, um único Senhor, mas que se manifesta através de 3 pessoas. E aí o melhor exemplo não é o do dragão, é o da água. Eu falei aqui na classe de batismo de novos membros há uns dias atrás. É o melhor exemplo para a gente entender. A água, quando está aqui num copo, para você tomar, em que estado que ela está? Líquido. Se você colocar no freezer, sólido. E se você botar na panela para ferver, gasoso. Agora deixou de ser H2O em algum momento? Deixou de ser 2 moléculas lá de hidrogênio para uma de oxigênio? Não. Continuou a mesma composição química. Tá lá, tá igual, tá inalterado. Mas ela tem 3 apresentações e 3 funções extremamente diferentes. Você não vai colocar gelo para de repente fazer chover. Para chover precisa de vapor. Você não vai matar a sede de ninguém respirando numa panela lá o vapor que vai vir. Não vai matar a sede, meu irmão. Provavelmente vai te fazer um pouco mal, a não ser que você esteja com um pouco de falta de ar. E pode ser que o vapor te ajude um pouco, mas fora disso, não vai te dar aquela saciedade assim de falar: nossa, tomei um copo de água, que maravilha. Aquela aguinha gelada assim que desce linda, né? Faz um baita mal para a garganta, mas que a gente acaba tomando ela para matar a nossa sede. E a pessoa de Deus é assim também. Eu olho para Jesus e eu vejo características peculiares da pessoa de Jesus que eu não vejo na pessoa do Espírito Santo e nem na pessoa do Pai. São pessoas diferentes, mas eles têm a mesma essência. Ambos são Deus. Não são deuses, são Deus. Único Deus, verdadeiro Senhor, e que se manifesta a nós seres humanos dessa maneira, como 3 pessoas distintas e que têm vontade própria. E que a gente vê na palavra de Deus o Espírito Santo intercedendo diante do Pai com gemidos inexprimíveis, né? O próprio Deus falando com Ele mesmo, numa pessoa diferente, clamando pelo seu povo. É muito interessante isso. O próprio Senhor Jesus deu muitos exemplos nesse sentido. Ele orava ao Pai, falava: Pai, se for possível, Pai, passa de mim esse cálice. O próprio Deus estava falando ali: olha, nós estamos juntos nesse negócio, o Senhor sabe, mas o meu lado aqui está difícil. E era uma maneira da gente entender de forma muito clara essa manifestação da Trindade divina na humanidade. Agora, por que eu tenho que entender isso? Porque se eu não conheço Deus na sua manifestação plena, então não adianta eu andar com Ele. Eu estou andando atrás de alguém que eu não conheço, que eu não confio. Aí imagina o seguinte: a verdade é essa dos fatos. O país está em crise, todo mundo falando de crise. Aí os evangélicos colocam no Face lá: o país está em crise, mas eu estou em Cristo. De fato, todo mundo está em Cristo. Quem tem Jesus no seu coração está em Cristo mesmo. Agora, uma coisa é diferente da outra. Porque estar em Cristo não me tira da crise financeira que está abalando o país. Agora, estar em Cristo me ajuda a ver que a crise não significa absolutamente nada em detrimento da fé que eu tenho em Jesus. Aí é diferente. Porque normalmente os cristãos, eles querem usar a fé para abafar os momentos de dificuldade, de luta, e suprimir isso. E Jesus em nenhum momento falou que a tua vida ia ser fácil ou a minha. Ele falou: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham um bom ânimo porque eu venci o mundo. João 16:33. Está dito lá na Bíblia. Jesus falou: nós vamos ter problemas. E alguns irmãos, a gente vai orar hoje pelas pessoas enfermas aqui, e a gente passa por situações. Na quinta-feira eu tive que correr com o Daniel para o hospital lá em Campinas. Ele não estava bem. Resultado: Danny Boy com 11 meses com estomatite. Olha que legal. Ué, e por isso eu não amo mais a Deus, e porque eu sou pastor. Meu irmão, a casa cai lá no teu telhado lá, e na minha também. E agora eu vou abandonar a fé, eu vou chutar o balde, eu vou me ajoelhar e falar: por que, meu Deus? Eu vou fazer igual Jesus na cruz: Eloi, Eloi, lema sabachthani, por que me abandonaste? Ué, você vai ficar, meu irmão, com unha encravada um dia na tua vida. Eu não estou desejando isso, mas isso pode acontecer, assim como para qualquer outra pessoa que não vai na igreja.
E às vezes a gente pensa que está dentro da igreja, está num campo de força, blindado, que as forças do mal não vão conseguir nos atingir. O mal só vai produzir alguma coisa contra mim se Deus deixar. E eu tenho que entender que Deus cuida de mim nos momentos bons e nos maus. Né, Larry? Você ia escolher ter que fazer aquela operação de urgência lá do apêndice? Não, né? E nem a Ana Flávia, minha filha. Agora, eu vou arrancar os meus poucos cabelos que me restam agora, porque tem caído ultimamente. Eu tenho que me cuidar, né? Eu estou seguindo os meus avós, paterno e materno. E o médico já falou para mim: pastor, teu avô lá de pai e de mãe eram carecas? Sim. Meus pêsames, pastor. Um dia ou outro você vai entrar para a família, né? Ué, agora por causa disso eu vou... Não, Deus, a minha vida acabou, perdeu o sentido. Não, meus irmãos, a salvação é muito maior que isso. Senão o Ângelo já tinha dado cabo na vida dele, né, Ângelo? Quantos anos já, Ângelo, tá nesse caminho aí? Bom tempo já? Então, Marciano não vou perguntar, né, Marciano? Deixa quieto, né? Mas é assim, gente, a vida, ela segue com propósitos que a gente desconhece. Agora eu não vou deixar de andar com Deus por isso, pelo contrário. É aí que eu tenho que colocar meu coração mais na presença de Deus. Porque se as dificuldades existem, e a chuva e o sol, eles batem na casa do ímpio e do justo, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mais é andar com Deus, mas na integridade do meu coração. Como é que eu faço isso? Como é que eu ando com Deus de verdade? Se é que dá para andar com Deus de mentira, porque de fato dá. João capítulo 6, versículo 63 ao 65. Ao 66, perdão. João 6, do 63 ao 66. Diz assim: o Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus apertou o laço, os caras, espanaram. Porque esse discurso de Jesus estava muito duro para eles. Ah, Jesus, que negócio é esse aí? Tá legal andar com o Senhor, a gente tá vendo uns milagres aí, o negócio tá bacana. Meu querido, não é assim que funciona. Você tem que estar com Jesus quando o milagre acontece e quando nada aparentemente está acontecendo. Porque a gente conota milagre no sentido assim: milagre é um morto ressuscitar, é alguém que não tinha determinada coisa passar a ter, Deus fazer o impossível. E se tem um negócio que para mim é impossível e todo dia acontece, é a gente estar vivo. Então para mim milagre acontece todo dia. Talvez eu só não dou o valor tão devido ao milagre diário das nossas vidas, que é o dom da vida. Para mim é um grande milagre de Deus. Eu respirar, eu poder estar aqui com os irmãos hoje, para mim é um grande milagre. Agora às vezes a gente dá o foco maior, assim, o milagre, aquele irmãozinho lá, ele estava sem tumor, ele estava com um tumor lá terrível e ficou sem, sumiu. É um grande milagre mesmo. Nós temos uma irmã na igreja nossa lá de Campinas que ela estava com o corpo todo tomado por tumores e sumiu, ela foi curada. Os médicos não entendem. Eles têm o exame dela lá com tumor pelo corpo todo. Ela estava diagnosticada já para morrer. Não sei se o Estevão e a Júlia conhecem, né? Como é que é o nome dela? Gabriela, né? Ela é da igreja do Bonfim do pastor Léo. E de repente Deus resolveu curar ela. Sumiu. E a moça está lá na igreja. Agora, tem explicação isso? Não tem. É milagre. Agora, Deus vai fazer isso todo dia, em todos os lugares? Não vai. E não é porque Ele não pode, mas é porque de repente não é o propósito dele. Não adianta a gente querer lutar contra isso. E isso, meus irmãos, eu digo para vocês abertamente, não é falta de fé não. Deus já colocou no meu coração para orar por pessoas que estavam com problema no coração, que iam ter um infarto. E Deus mostrou para mim, eu orei pela irmã lá em São Paulo, falei: minha irmã, Deus está tocando o seu coração nessa noite, Ele está curando o seu coração, não sei o que você tem. A irmã tinha um exame marcado na outra semana, porque ela já tinha um pré-diagnóstico terrível do coração dela.
Ela estava muito acima do peso e ela estava com problemas cardíacos graves. Ela chegou no médico, o médico fez os exames e ele falou: ó, eu não sei o que a senhora tem, o que aconteceu com a senhora, mas não tem explicação. O coração da senhora não tem mais nada. E ele tinha feito os exames antes. Deus pode fazer isso. Agora não vai acontecer toda hora. E o andar com Jesus não é pelas coisas legais, é porque Ele é Jesus, é diferente. E às vezes a gente só quer andar com Jesus porque Ele é legal, porque Ele é gente boa. E não é por isso que eu tenho que andar com Jesus. Claro que eu posso andar com Ele por causa disso também, é óbvio. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é maravilhoso, Ele mudou minha vida, Ele mudou meu coração, Ele é Jesus. Não tem ninguém melhor que Jesus. Mas não é só pelas coisas legais que eu acho que Ele pode me dar que eu tenho que andar ao lado dEle. Eu tenho que andar com Ele porque ainda que eu andar pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum porque Ele está comigo. Mesmo nos problemas eu sei que Ele está do meu lado cuidando da minha vida. Então para mim isso faz muita diferença. Eu saber que Deus está no controle. E aí Jesus falou: ó, quem o Pai me der eu sei que está comigo. Isso é dado pelo meu Pai, não é vocês que decidem. O que Jesus estava querendo dizer? Ó, isso aqui é questão de vida com Deus. Se o Pai me deu vocês é porque o coração de vocês está voltado para mim. E olha que interessante que o texto começa a dizer: as palavras que eu lhes disse são espírito e vida, contudo há alguns de vocês que não creem. Os caras estavam andando com Jesus lá, vendo os milagres, tudo, e ele estava falando: ó, tem alguns de vocês que não acreditam no que eu estou falando. Vocês andam atrás de mim, vocês veem os milagres, vocês contemplam a multiplicação dos pães e dos peixes, vocês percebem tudo, mas vocês não acreditam. E aí o texto mostra mais para frente, né? Pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem iria trair. Aí você fala assim: peraí, pastor, então Jesus ele gosta de sofrer, né? E por que ele trouxe perto dele pessoas que não acreditavam e até o traidor? Porque se tem uma coisa que Jesus não faz, é a acepção de pessoas. Jesus dá oportunidade para todos nós igualmente. Ninguém é mais ou menos privilegiado por Deus aqui. Então a dor que o Larry passou, a minha filha passou também, e ela não ia deixar de passar porque ela era filha do pastor da igreja. Deus não tem filhos prediletos. Ele tem filhos. E Ele ama todo mundo igual. Não tem ninguém protegido por Deus. Tem pessoas que Deus ama e que sim, Ele tem propósitos talvez diferentes a cumprir na vida de cada um. E nisso eu concordo. Deus me chamou para uma coisa e de repente Deus chamou você para outra. Tudo bem. Mas Ele me ama da mesma forma que Ele ama você. Ele olha para o teu coração da mesma forma que Ele olha para o meu. E Ele não fala assim: ah, eu vou dar uma força para o Rubinho porque esse cara é muito especial, cara, eu gosto muito dele. Deus não faz isso. Porque se Ele fizesse isso, Ele estaria deixando de olhar para o Ivan, para o Zé Antônio, para o Maurício, para a Débora, para o Larry. E Deus não faz isso. Ele olha para cada um de vocês, para mim também, todos os dias. E Ele fala assim: como eu amo aquela pessoa, como eu tenho planos para cumprir no coração dele, da família dele ou dela, dos filhos. Deus tem coisas tão extraordinárias. E às vezes a gente está abalado e fala: meu Deus, parece que o Senhor me abandonou. Deus não te abandonou. Eu posso falar para você de todo o coração: eu passei tanta coisa na minha vida de obediência a Deus. Saí do Paraguai sem salário, voltei para o Brasil, passei o vale do vale do vale, e Deus não me deixava trabalhar. E eu recebi proposta para voltar a fazer o que eu fazia antes, que eu ganhava bem pra caramba. E Deus falava para mim: você não vai voltar. Não é isso que eu quero mais para você. Você não vai voltar para o teu velho trabalho. Você vai continuar fazendo o que eu quero que você faça. E eu fiquei lá, dependendo dos corvos que vinham alimentar a minha família, o pão e a carne que chegava lá. E pensa num cara que precisava ser tratado nessa área, porque eu achava que tudo que eu tinha que conseguir era pelo meu esforço, acordando cedo, trabalhando, correndo atrás, fazendo tudo que eu precisava. Eu não tinha problema com isso. Mas Deus falou: não, você vai aprender a se aproximar de mim e a depender só de mim. E foram 2 longos anos nessa caminhada que eu passei, e que eu tive muitas vezes o desejo de falar: Deus, ó, se o Senhor quiser voltar e buscar a igreja agora, eu não ligaria, porque ia ser muito legal eu não precisar mais passar o que eu estou passando. E eu não vou dizer para você que eu estava feliz da vida, pulando, cantando toda hora.
Tinha dia que aquele chuveiro, não sei se saía mais água do meu olho ou do cano lá do chuveiro. Mas eu tinha que passar por aquilo. Eu tive que aprender a depender de Deus, para não confiar tanto naquilo que eu era capaz de fazer. E eu andei com Ele. E eu recebia propostas para assumir igrejas. E Deus falava para mim: você não vai. Você vai continuar ajudando o teu pastor aqui na igreja em São Paulo. Eu recebi 3 propostas para assumir igrejas no interior na época, para participar de sucessões pastorais. Quando eu pensava em ir, a vez que eu aprendi a lição foi a última. E foi justo onde eu pastoreei 6 anos. Eu tinha sido convidado pelo pastor que estava saindo de lá para ir numa reunião numa segunda-feira lá em Sorocaba com o presidente da convenção, que era o pastor Eduardo. E o presidente da convenção me ligou: Rubinho, o pastor estava querendo alguém e eu estava indicando você. Eu acho que você teria o perfil da igreja lá de Botucatu. Vem, você não quer vir aqui na segunda-feira para a gente conversar e a gente começar um processo de sucessão lá na igreja? Falei: tudo bem. Eu doido para voar. Chegou no culto à noite. Eu sofria bastante de gastrite naquela época. E eu pedi para o pastor orar por mim, o pastor Silvio, no final do culto. Falei: pastor, estava o louvor tocando no final tal. Eu falei: pastor, o senhor não quer orar por mim? Eu estou com uma dor de estômago, tá ruim. Falei: tudo bem. Ele começou a orar: Senhor, eu toco o teu filho tal. De repente eu vi que Deus tomou a vida dele. E ele falou assim: meu servo, assim diz o Senhor, eu não estou mandando você nesse momento para aquele lugar. Não é da minha vontade que você vá para aquele lugar. Então não vá enquanto eu não disser para você ir. Aí eu abaixei minha cabeça. Eu ia contar no final do culto pro pastor que eu ia na reunião lá. Eu falei: ó, pastor, eu tinha um negócio para te falar, mas deixa quieto. Ele falou: eu já entendi, Rubinho, não é para você ir embora ainda, Deus quer você aqui. Então enquanto Deus não quiser que você vá, você não vá, você vai ficar aqui. E eu precisei aprender isso. Deus tratou meu caráter, Deus me tornou uma pessoa um pouco mais simples, um pouco mais humilde. Eu tinha muito de arrogância no meu coração, porque eu ganhava bem, porque eu era uma pessoa bem sucedida. Então Deus precisou me moer lá no fundo, lá falar: meu filho, eu vou amassar você mais um pouco, porque o seu coração não está legal ainda. E esse processo todo durou 4 anos praticamente. Aí Deus preparou meu coração para me levar para Botucatu e para fazer tudo o que Ele fez lá. E eu andei com Deus em todo aquele tempo, mesmo que em alguns momentos eu falava: Deus, tá osso, tá difícil, mas vamos lá. A questão de andar com Jesus não é que vai ser fácil, mas é que vai ser uma bênção. Ser uma bênção não é que tudo vai dar certo. Ser uma bênção é que tudo está no controle de Deus. E aí eu gosto muito do texto que Jesus fala: as aves do céu, Deus cuida delas, Deus alimenta, Deus faz. Será que eu gosto dessa expressão de Jesus? Porque sim, o ser humano tem muito mais valor do que qualquer coisa na criação. O ser humano é a coroa da criação. O homem e a mulher são a criação mais plena de Deus. Se dá para dizer mais plena, que eu acho que é redundante, porque pleno já dá a conotação de tudo que é amplo, completo. Seria mesmo que eu falar mais maior de grande, né? Tipo isso. Não tem nada maior do que o ser humano na criação. E aí Jesus fala: vocês não têm muito mais valor do que umas aves, do que as aves do céu? Deus veste a erva do campo, Deus veste as flores, Deus faz tudo pela natureza, pela criação. Vocês acham, aí Jesus está falando: vocês acham que Deus não vai cuidar de vocês? Você acha que Deus não vai ver os mínimos detalhes da tua vida e não vai fazer o que você precisa? Agora, uma coisa eu digo para vocês: muitas vezes naquele tempo que eu estava passando pelo vale, eu tinha o hábito de buscar muito pouco a Deus. Eu vivia mais preocupado com os problemas do que com a solução dos meus problemas. Eu vivia mais voltado, olhando para a vida dos outros do que para a minha própria vida. Eu estou falando o que aconteceu comigo. Eu olhava todo mundo trabalhando, se dando bem, e eu me via lá, vivendo de favor dos outros, morando de favor, sendo alimentado de favor. Isso aconteceu comigo. Com 24 anos de idade, sendo que com 22 eu ganhava quase 10 mil reais por mês de salário. Então eu passei por isso, e eu sei como foi isso para mim. E por isso que hoje, quando alguém vem conversar comigo, eu falo: meu irmão, isso é moleza, você vai tirar de letra. Porque eu tirei, eu passei, e você vai passar também. Se Deus estiver te tratando, busque a Ele.
Derrama o teu coração para Ele, chora para Ele. Se você quiser brigar, briga com Ele. Deus não tem problema de você falar com Ele, porque Ele conhece teu coração. O problema de Deus é quando você mostra para todos os outros e não para Ele tudo o que você está sentindo. Esse é o grande problema nosso. E foi isso que Deus precisou tratar no meu coração. E graças a Deus, graças a Ele mesmo, que Ele me tratou. Então não adianta só andar com Jesus, você tem que fazer mais. Segundo aspecto aqui, conhecemos realmente a Deus quando nós entendemos que Jesus não aceita relacionamentos superficiais. Jesus, Ele não quer ficar com você, meu irmão. Ele quer ser o noivo da igreja. Ele não quer ficar com a igreja. Ele não quer sair com a igreja para comer uma pizza. Ele quer passar a eternidade com a igreja. Então existe uma diferença muito grande de relacionamento de colega e relacionamento de família. Colega, meu irmão, tem lá encontro da turma de 87. Aí vai todos os caras lá que estudaram na época de 87, se encontram. Oh, que legal te ver, a gente precisa se ver mais. Aí quando que vai se ver de novo? Só no outro ano, no encontro da turma de 87. Fica na frase, fica teórico. A gente precisa se ver mais. Nossa, a gente precisa conversar. Como foi bom te ver. Durou 5 minutos, durou 10 minutos, 1 hora, 2. Acabou. Deus não quer relacionamentos assim. Deus não quer você algumas horas do seu dia. Deus não quer você por pouco tempo da tua semana na presença dele. E com isso eu não estou dizendo que você tem que estar na igreja a semana toda, toda hora. Eu estou dizendo que teu coração precisa ser de Jesus todo o tempo. Você precisa pertencer a Jesus em todos os momentos da sua vida. Olha o que ele disse aqui. Felipe fala para Jesus, né, no versículo 8. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Felipe estava querendo um negócio assim: Jesus, mostra o Pai, tá bom. A gente não quer assim, Jesus, tanta proximidade. Só revela o Pai para nós e tá legal. E você sabe que quando eu preparei essa ministração, Deus me fez pensar nisso. Às vezes a gente está na igreja e a gente só quer as coisas da igreja enquanto está nos providenciando alguma coisa de bom para a vida. Um trabalho, uma bênção, família. Tem gente que vem na igreja só para casar, né, para arrumar noivo, noiva, tal, casa. Eu quero casar com alguém sério, vou na igreja, né? Então tipo assim, né, quer alguma coisa assim mais firme. Então tem vários motivos que podem te levar para a igreja. Mas na verdade o único motivo que você precisa ter no seu coração é ter Jesus no teu coração para ser igreja, não para estar na igreja. Porque estar na igreja é o que a gente está aqui nesse momento. Estamos na casa de Deus. E a casa só é de Deus porque na verdade o povo é de Deus e se reúne aqui. Isso aqui podia virar um centro de macumba aqui, que era só o povo do espiritismo vir aqui e começar a fazer os trabalhos deles, e aqui ia virar um terreiro de macumba. Isso aqui é um prédio. Isso aqui não define o coração de Deus para a igreja. Agora cada um de vocês aqui define a graça de Deus, porque todo mundo aqui crê em Jesus. Então é diferente. Então estar aqui não significa nada. Futuramente a gente vai instalar um ponto biométrico ali na igreja para ver a frequência dos irmãos. Eu estou brincando, não vou fazer isso aí. Porque senão ia ter irmão que não ia receber o salário espiritual. Uma vez por mês lá, bater o cartão com Deus lá, estou livre. E não é assim que funciona com Deus, irmãos. Estar aqui na igreja, claro que é muito importante, é muito bom, e você tem que estar mesmo. Mas isso não define a tua vida cristã. Eu conheci pessoas que frequentavam a igreja quase todo dia da semana, e o cara era um traste. Então o que adianta? O cara batia na mulher, fazia não sei o que, aprontava, devia para Deus e para o mundo, porque o cara não era dizimista, também não pagava as contas fora. Então ele devia para Deus e para o mundo. E aí o que adianta? Vir na igreja não te define. Você pode vir de segunda a segunda, isso não vai mudar a tua vida. O teu coração precisa ser diferente. Por isso que eu falo que Jesus, ele não aceita relacionamento superficial. Jesus não te quer por partes, ele não te quer pela metade, ele te quer inteiramente. Ou o teu coração é todo dele, ou não é nada. Não dá para você dar 10%, 20% do teu coração para Jesus, dizer: Jesus, deixa os outros 80% que eu cuido. Não existe essa possibilidade. E não porque Deus seja mau, é pelo contrário, é porque ele é muito bom. E se ele não cuidar 100% da tua vida, você vai se perder. Você vai se afastar dele. Você vai se apaixonar por outras coisas que você não deveria, porque o teu maior amor deve ser
Jesus Cristo na tua vida. Não adianta. Quer ver você passar por uma tentação grande? Começa a ganhar dinheiro. Começa a ser promovido no teu trabalho e ganhar muito mais. Eu não estou dizendo que você não deva. Você tem que buscar, se capacitar, estuda. Deus vai te honrar, não há problema com isso, se Ele quiser te dar. Agora o diabo também pode te dar isso aí. Aí você começa a trabalhar. Quando você vê, você já não tem tempo mais para Deus, para a tua família, para a tua própria saúde. E aí você está se matando. Aí você conquistou o que todo mundo acha que você devia, que era o dinheiro. E você perdeu tudo o que você nunca deveria ter perdido na tua vida, que era a presença de Deus, a comunhão com a tua família, a tua própria saúde, a tua própria vida pessoal. Aí você perdeu tudo em detrimento de algo que você talvez supostamente recebeu da mão de Deus. Quando alguém me diz assim: pastor, Deus me abriu uma porta, eu fico muito feliz. Se foi Deus que abriu, é perfeito, é uma bênção. Mas a pessoa fala: só que aí, pastor, eu vou poder ir uma vez só por mês na igreja. Então não foi Deus que abriu essa porta para você. Falo para você de coração, porque você vai esfriar na fé, você vai se afastar de Deus, das pessoas, e quando você vê, você vai estar imitando a conduta de fora. Você não vai estar mais andando com Jesus. Então não foi Deus que abriu essa porta para você. Tudo que te afasta de Deus, não foi Ele que te deu. Você é capaz de avaliar isso. Qualquer coisa pode ser. Você sabia que a internet pode te afastar de Deus? Televisão, fazer compras, qualquer coisa pode te afastar de Deus. E usar a internet não é uma maldição? Pode se tornar, se você não souber usar. A televisão pode se tornar uma maldição, mas se você souber usar também não é. Fazer compras pode se tornar uma maldição? Pode. Vai lá com um cartãozão de 20 pau de limite e passa na valha. O cartão vai falar: vem a mim. Aquele que passar a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. O Visa vai falar isso aí para você. Só que o problema é depois você pagar o que você gastou. Isso é um grande problema. Até vir na igreja demais é um grande problema, porque você pode estar se escondendo dentro da igreja e tentando esquecer os teus problemas lá em casa que você tem para resolver. Ó, que coisa o pastor está falando, que vir na igreja demais é problemático. E é verdade. Se eu te ver mais que 3 vezes por semana na igreja, meu irmão, você está com algum problema sério. Eu venho mais que isso aqui porque eu estou aqui direto, né? Eu trabalho aqui na igreja. Então, a Camila também. São as duas únicas pessoas e alguns irmãos aqui que às vezes trabalham aqui na igreja. Que aí eu não trabalho, estão aqui e tal. Mas você vir na igreja terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, tá feio pro teu lado. Você já está com muito problema em casa, você já está com um monte de problema mal resolvido no teu próprio coração, e você está tentando se esconder dentro da igreja. E igreja não é esconderijo, igreja é lugar de adoração. E olha que tem gente que se esconde dentro da igreja. Tinha uma irmã que eu pastoreei que ela estava envolvida em 5 ministérios da igreja. E o pessoal falava: nossa, a irmã é uma bênção, olha como ela se dedica para as coisas do Senhor. E um dia eu falei para o grupo de líderes assim: não, eu falei, ela não é uma bênção não. Ela está toda enrolada na vida dela. Os filhos dela estão perdidos, o marido dela não vem na igreja. E o que está adiantando ela estar na igreja toda hora aqui? Ah, pastor, mas ela está buscando o Senhor. Não, não está buscando o Senhor não, ela está fugindo dos problemas da casa dela. É isso que está acontecendo. Às vezes você está inventando um monte de desculpa para fugir dos teus problemas, e na verdade você não tem que fugir deles, você tem que enfrentar eles. Você tem que pegar de frente e falar: Deus, eu quero resolver esse problema. Estou com problema na minha casa, estou com problema no meu trabalho, estou com problema comigo mesmo. Eu quero vencer, Deus, e eu sei que o Senhor pode me ajudar. Então me ajuda a fazer isso. Agora, com esse conselho, eu não quero que você faça assim: ah, o pastor disse que não é bom vir muito na igreja, então, pastor, ó, a cada 15 dias eu estou aí na igreja, conta comigo. Não, não é isso que eu estou falando. Tudo que é demais estraga. Tanto demais na igreja e tanto de menos também. Não é bom. Todos os excessos são perigosos. Então não esteja nem no céu em 5 minutos e nem no inferno ao mesmo tempo. Caminhe rumo ao céu. Isso faz uma grande diferença para o teu coração. Lucas 9:23 diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. É legal que eu gosto que Jesus ele usa o termo tome a sua cruz diariamente. Ele não está falando de uma coisa que é esporádica. A cruz deve ser tomada todos os dias no teu coração. Tem que falar: Jesus, estou contigo, vamos lá, vou vencer mais um dia. O Senhor está comigo, o Senhor vai me dar graça.
E por último, quando a gente conhece realmente a Deus, a gente entende que a vida com Deus e as experiências que vivemos com Ele nos levam a conhecer mais o nosso Senhor. Conhecer realmente a Ele. A vida, as experiências, as lutas, as vitórias, elas me mostram mais acerca da minha vida com Ele. E eu posso dizer para vocês, talvez eu não faço tanto que eu fazia no meu tempo de novo convertido, mas eu posso garantir uma coisa para você. Hoje, depois de 15 anos e meio que eu entreguei o meu coração para Jesus, eu acredito muito mais em Jesus hoje do que eu acreditava 15 anos atrás. Porque o que Ele já me fez viver na presença dEle, eu jamais posso negar a presença e a existência dEle na minha vida. Porque aquelas experiências foram solidificando o meu coração na presença dEle, a minha fé, a minha confiança. Hoje eu confio mais em Deus do que eu confiava nele há 15 anos atrás. Porque o tempo foi uma ferramenta que Deus usou para me ensinar diversas experiências que mudaram o meu coração e a minha vida. E aí o que Jesus responde para Filipe no versículo 9 lá de João 14? Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Ele faz essa pergunta e diz assim: poxa, Filipe, quantos milagres que vocês viram, quantas experiências, cara. Eu andei sobre as águas, fiz até o teimoso do Pedro andar, cara, e você viu. Como é que você não sabe ainda? Você viu aquela multidão sendo alimentada, você deu pão para eles, cara. Como é que você ainda não sabe? A indignação de Jesus é porque eles viram tudo aquilo. E Jesus estava dizendo: Filipe, vocês precisam ir além disso. Para de ser espectador, se torna protagonista. No reino de Deus, querido, existem duas posições que você pode ter e uma delas não é boa. Você pode ser um espectador do reino de Deus acontecendo na face da terra. Você vem, frequenta a igreja, está lá, vê o movimento, vê os outros trabalharem, você está até ali, você até gosta, mas você só vê. Outra coisa é Jesus te encher do Espírito Santo de tal forma que você sai da fase de ser espectador para se tornar então um protagonista no reino de Deus. Aquele que vai assumir, aquele que vai desempenhar a sua função, vai dizer: Deus, eis-me aqui, me envia, eu quero fazer a tua vontade. Me tira da zona de conforto e me leva a servir o teu coração com tudo aquilo que eu sou e que eu tenho. Isso faz diferença. E aí eu fecho com um texto que eu preguei alguns dias atrás, de Jó 42:5. Jó disse: os meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Meu irmão, quando você tem experiências com Deus, você não está vivendo mais baseado no que os outros dizem para você. Você está vivendo baseado naquilo que você está vivendo na presença de Deus. O pão de cada dia que você viu chegar na mesa, o suprimento quando não tinha mais jeito, as situações quando eram as mais improváveis, você vai ver pelas tuas próprias experiências. Você não vai viver do testemunho de provisão, de cura de outra pessoa. Você vai poder dizer: olha, na minha casa aconteceu isso, na minha vida aconteceu isso, eu creio, eu sei que Deus faz, eu sei que Deus está do meu lado. E você vai crer cada vez mais, e você vai viver cada vez experiências maiores, porque é Deus quem vai estar nesse negócio com você. Então que Deus te ajude, que Deus me ajude também a nós conhecermos Ele verdadeiramente a cada dia, realmente, não de ouvir falar, mas de viver na presença dEle, de dizer: Senhor, eu estou aqui, ó, eu estou na tua presença, Senhor, me ajuda, muda a minha história, me ensina a ser mais fiel a ti, me ensina a confiar mais em ti, me ensina a ser um cristão diferente. Quer saber? Pede isso para Deus para ver se Ele não vai fazer. Faz essa oração para Deus se Ele não torna você uma pessoa extraordinária na presença dEle, fora do comum. Ele faz porque Ele quer gente assim no reino dEle. Ele não quer pessoas paradas, Ele não quer pessoas desanimadas. Ele quer pessoas que mesmo no vale da sombra da morte se levantam e dizem: Deus, eu confio em ti, e ainda que eu tenha que morrer, eu sei que quando eu abrir meus olhos na eternidade, o Senhor vai estar me esperando. É ter essa convicção de vida, não é ter uma esperança vazia de uma conta que eu posso ou não posso pagar amanhã, mas é ter uma esperança de um céu que já está preparado para mim e para você. E todo aquele que crer em Jesus
vai ter essa mesma expectativa do céu e vai dizer: Senhor, eu quero ir para o céu, eu não quero mais olhar para essas coisas, passando ou não passando por luta ou por problema. Eu sei que o meu Redentor está vivo e que em breve Ele vem me buscar. E é essa convicção, é essa confiança que você precisa ter no teu Deus. É essa! Confia nele! E Ele vai fazer tudo o que Ele precisa fazer na tua vida.